É bom que é tudo, filho, que mostra os conhecimentos tudo. Careca de saber mesmo, filho. Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. A gente vai bater um papo hoje sobre um assunto muito legal e muito interessante, que é a fisiologia da digestão, né? Então, porque assim, todos os organismos vivos desse planeta, principalmente animais, né? Nós temos que obter energia de algum lugar, tá? Obviamente que essa energia ela tem que vir de nutrientes que o meio nos oferece, né? Ou alimentos que o meio nos oferece. E esses alimentos, de alguma maneira, têm que ser transformados em substâncias ou em moléculas que nossas células efetivamente possam usar. Porque não adianta eu querer pegar um carboidrato enorme e fazer passar lá para dentro da minha célula. Porque a gente sabe que as células elas têm uma forma de selecionar as substâncias que entram e saem. E também as substâncias têm que ser de tamanho bem reduzido, tá? Então, para tudo isso, nós precisamos fazer um processo que a gente chama de digestão, tá? Mas como é que você conseguiria explicar o que é a digestão? Se a gente for buscar lá para qualquer, né, em qualquer livro de fisiologia, a digestão vai estar escrito assim: hidrólise enzimática de macromoléculas. Ficamos na mesma, né? O que é hidrólise? Gente, hidro, que vem do quê? De água. Tudo bem? Lise, que vem do quê, gente? De quebra, né? Então, olha só como que eu defino a digestão, que é o quê, gente? É uma hidrólise, ou seja, quebra pela ação da água, enzimática. O que significa isso, gente? Que eu utilizo enzimas, e se a gente for relembrar da natureza, das proteínas, o que tem, etc., nós sabemos que as enzimas, elas são um tipo de proteína que agem sobre um substrato para poder fracionar ou quebrar este substrato. Então, quando a gente busca a natureza do nome, né, do que é a digestão, nós vamos sempre ler isso daqui: hidrólise enzimática de macromoléculas. Gente, bom, então eu tenho o quê? Se eu tenho uma moleculona, como um carboidrato complexo, eu vou ter que transformar esse carboidrato numa moleculinha. Então, se eu tenho, por exemplo, um amido, né, que é um carboidrato grandão, amido que eu tenho aonde, gente? No pão, na batata, tá? Esse amido tem que ser transformado em moléculas menores para que nossas células possam utilizar. Então, que moléculas menores que eu tenho lá no amido? Eu tenho moléculas de glicose. Então, quando eu como carboidrato, o que vai acontecer? Quando eu como um amido, como macarrão, pão, um biscoito, o que for, eu vou transformar esse amido que é grandão em moléculas menores pela ação da água e também pela ação de enzimas, tá? Então, nós sabemos que a enzima, ela funciona como? Ela funciona como um sistema chave-fechadura, né? Eu tenho enzima específica para cada substância. Então, lá do amido, a enzima que age sobre amido vai ser quem, gente? A amilase, tá? Tudo que termina com ase é uma enzima. Então, amilase, maltase, lipase, né? Todas essas ases aqui são enzimas que vão agir sobre uma substância específica. Tudo bem? Então, quando a gente busca, olha, a origem desta palavra, digestão, você vai ver que a tradução para ela é o que, gente? Hidrólise enzimática de macromoléculas. Por que eu vou quebrar essas macromoléculas? Justamente para que essa macromolécula seja transformada numa moleculinha, né? Uma molécula 1 transformada numa moleculinha, e esta moleculinha possa entrar nas nossas células e que a gente possa, desta maneira, utilizar essa molécula para a produção de energia, como é o caso da glicose, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu tenho um carboidrato complexo, o que minha célula vai usar? Um carboidrato
pequenininho. Se eu tenho uma proteína, o que minha célula vai usar? Um aminoácido. Se eu tenho uma gordura, o que minha célula vai usar? Um ácido graxo. Se eu tenho ácido nucleico, o que minha célula vai usar? Um nucleotídeo. Então, eu vou fazer aqui para vocês, neste cantinho, o que o meio oferece e o que efetivamente as células usam para que elas possam realizar os seus trabalhos diários, que é para isso que a gente come, né? Para que nós possamos ter energia, para que nós possamos renovar nossos tecidos, tá? Então, o segredo da vida é você comer bem para que você possa fazer com que as suas células tenham substâncias para que elas possam, de alguma maneira, se regenerar e produzir energia, tá? E eu então vou fazer para vocês quem casa com quem aqui, tá bom? Então, seres, como eu falei para vocês, quando eu tenho carboidratos complexos, pelo processo de digestão, o que vai acontecer, gente? Esses carboidratos complexos serão transformados em monossacarídeos, tá? Que são somente os monossacarídeos que vão conseguir entrar nas nossas células, tá? Então, um exemplo, se eu tenho o amido aqui como um carboidrato complexo, né? Esse daqui é um exemplo, tá? Eu tenho vários carboidratos complexos. Mas se eu tenho o amido, ele será transformado, ele será quebrado em monossacarídeo. Que monossacarídeo, gente? A glicose. Aí sim, a glicose consegue entrar na nossa célula, tá? Porque nós temos o que, gente? Proteínas carregadoras que fazem com que a glicose entre na nossa célula, tá? Se você não se recorda disso, assista a aula sobre transportes através da membrana, que aí você vai lembrar como é que acontece isso daqui, tudo bem? Bom, proteínas, gente, proteína grandona não vai entrar na célula, então eu tenho que fazer um processo de digestão para que essas proteínas sejam transformadas em aminoácidos. Gente, estes aminoácidos, eles sim conseguem entrar nas nossas células, tá? Pelo mesmo processo de transporte, quando você usa uma proteína, para poder transportar esse aminoácido aqui para dentro da célula, tá? Gordura, gente, gordura é transformada em quê? Gordura vai ser transformada em ácidos graxos, tá? Ácidos graxos e também, gente, nós temos álcool, né? As gorduras podem ser transformadas nessas moléculas menores. Aí os ácidos graxos e o álcool, eles sim vão conseguir entrar nas nossas células. E os ácidos nucleicos? Gente, o que eu tenho, né, desse ácido nucleico? Eu vou ter estes ácidos nucleicos como quem, gente? Lembra? DNA, que é uma moleculona, tá? RNA, que é uma moleculona. Eles são transformados em moléculas menores. Mas que moléculas, gente? Os nucleotídeos, certo? Então, esses nucleotídeos, eles conseguem entrar na célula. Então, não sei se deu para vocês perceberem o que acontece, né? Quando eu tenho uma molécula grandona, ela precisa que seja realizado um processo de digestão para que ela seja transformada em moléculas menores e aí sim estas moléculas menores consigam entrar nas nossas células e nossas células utilizarem. Isso, gente, é para todo mundo, tá? Para qualquer bicho deste planeta, certo? Ele vai precisar ter esse processo todo de digestão para efetivamente essas células utilizarem esses alimentos. Aí sua mente científica deve estar se perguntando, né? Tá bom, mas e os bichos que só têm digestão intracelular e não têm digestão extracelular? Como é que fazem? Esses bichos, gente, eles vão pegar o quê? Eles vão pegar pequenas partículas que estão disponíveis no ambiente para que eles possam efetivamente adentrar, né, na sua célula aquela substância e lá dentro da célula ele vai cuidar para fazer uma digestão, ou seja, uma quebra dessas substâncias para ele poder utilizar, tá? Que bichos são esses, gente? Então, nós temos numa escala de evolução os bichos que têm digestão intracelular somente
e os bichos que têm digestão extracelular e intracelular, tá bom? Mesmo que eu tenha transformado essas substâncias grandonas em substâncias pequenininhas aqui, dentro da célula, às vezes eu vou precisar quebrar algumas dessas substâncias para efetivamente eu poder usar, tá? E a gente fica com uma quebra tanto extracelular como uma quebra intracelular. Fica claro isso? Então, o que vocês têm que gravar aí na sua mente científica? Que o meio vai oferecer substâncias, alimentos, mas para que as nossas células possam utilizar, eu tenho que fazer a digestão. Como é que eu faço a digestão? Eu uso água e enzimas para poder quebrar essas substâncias grandes em substâncias menores que efetivamente possam entrar na célula. É isso, tá? A conta é essa, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho de digestão intracelular e de digestão extracelular e a gente vai fazer um comparativo com os bichos aí para vocês saberem quem faz o quê, tudo bem? Seres, então olhem só. Quais são os tipos de digestão que nós temos, né? Nós temos um tipo de digestão intracelular, ou seja, quando os organismos que realizam esse tipo de digestão não têm um local específico fora das células que tenha produção de enzimas, etc., para poder fazer o trabalho ou o processo todo de digestão, tá? Então, eu coloquei aqui os protozoários, que são quem, gente? São as amebas, que fazem, não sei se vocês se recordam, né? Se você não se recordar, assista a nossa aula de protozoários, tá? Então, as amebinhas que elas vão lá e se locomovem por pseudópodes, eles vão e englobam o alimento, tá? E eles fagocitam, eles podem fagocitar esse alimento. E aí, esse alimento vai fazer o quê, gente? Ele vai formar um fagossomo, né? Que é um vacúolo, e aí dentro do corpinho desses organismos haverá lá uma digestão dentro desse fagossomo ou daquele vacúolo digestivo, tá? Os protozoários também, eles podem pegar pequenas partículas e as partículas dentro do protozoário, elas vão fazer o quê, gente? Elas passarão para a célula, né? Se a gente desenhar uma amebazinha aqui, elas passarão para dentro da célula por processo de difusão, tá? Lembrando que difusão é o quê, gente? A passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Então, se o protozoário precisa de sais minerais, por exemplo, ele vai fazer esse processo, tá? Os sais minerais, vitaminas, são partículas bem pequenininhas, né? Que não precisam ser digeridas para que as células aproveitem dessas partículas, tá? Lembra que eu coloquei agora as substâncias que o meio oferece, que elas têm que sofrer digestão? No caso dos sais minerais, da água, das vitaminas, elas não sofrem digestão. Nós ingerimos e da forma como nós ingerimos, elas passam para dentro das nossas células. No caso dos protozoários, que não tem digestão, né, extracelular, eles vão pegar as partículas que estiverem aqui fora e vão passar por um processo de difusão para dentro do seu corpinho, tá? Da sua célula, que é uma única célula. Se for uma partícula maior ou um organismozinho maior, ele vai englobar, vai fazer uma fagocitose e vai digerir internamente com as estruturas que a gente já sabe de digestão, né? O vacúolo digestivo, tudo bonitinho para que ele possa aproveitar. Mas tudo isso vai acontecer aonde, gente? Dentro da própria célula, tá? Aí, quando a gente entra no reino animal, especificamente, tá? O nosso reino animal, ele tem vários grupos, tá? O primeiro grupo do reino animal são os espongiários, né? Então, o primeiro grupo é o grupo dos espongiários. Os espongiários, que são aquelas esponjas do mar, lembra do Bob Esponja, né? Que a gente já falou. Os espongiários, eles fazem o quê? Eles têm uma célula específica, que é chamada de coanócito, que essa célula se encarrega, tá vendo esse flagelo aqui? Se encarrega de pegar a substância, trazer para dentro dela, ela vai digerir a substância, né? Ou seja, ela vai aproveitar aquela substância e esse coanócito vai mandar para os amebócitos e eles vão distribuir para o corpo desse espongiário, né? Para as células que não vão fazer diretamente a digestão, tá? Então, eu não tenho uma cavidade digestiva
para que eu possa produzir enzimas, para que eu possa, então, fazer com que esse espongiário aproveite. Então, o que acontece? Eu tenho os coanócitos, que eles buscam a substância, trazem para dentro da célula e depois vão distribuir para o organismo como um todo, tá? Então, quando eu falo em digestão intracelular específica, é protozoário, que vai fazer por difusão, né, ou fagocitose, e os espongiários que usam os coanócitos aqui para poder fazer isso. Tudo bem? E a digestão extracelular, quando eu tenho as enzimas, né, produzidas por células específicas, ou que eu tenho uma cavidade digestiva, né? Quando é que começa essa digestão extracelular no reino animal? Começa com quem, gente? Eu tenho poríferos, depois dos poríferos eu tenho quem, gente? Os selenterados. Quem são os selenterados? Gente, são as águas-vivas, lembra delas, tá? São as anêmonas, certo? Esses são os selenterados. Esses selenterados são os primeiros animais a possuírem digestão extracelular. Eles têm, né, uma cavidade digestiva, tá, gente? Tanto que Coelen vem de cavidade, certo? Então, eles têm uma cavidade digestiva que produz enzima digestiva. Então, ele já vai pegar pode ser um peixe, o que for, trazer para dentro da boca e fazer a digestão. Então, eles têm boca, tá? Mas eles não têm ânus, certo? Por isso que selenterados têm sistema digestório incompleto, porque tem boca, mas não possui ânus, tá? Isso é uma coisa interessante, certo? Então, o que vai acontecer? Selenterados e plateumintos. Quem são os plateumintos, gente? São as tênias, lembra? A planária, se não me engano, a sua expressão é pela célula flama, tá? Esses plateumintos e os selenterados que têm boca, mas não têm ânus. Então, o sistema digestório desses bichos é um sistema digestório o quê? Incompleto, certo? Porque eles têm a boca, eles têm cavidade digestiva. Dentro do plateuminto tem o grupo lá das tênias, que elas nem cavidade digestiva têm, porque elas só têm aqueles... lembra, gente? Tem o escólex e tem as proglótides que não têm uma cavidade digestiva. Por quê? Porque as tênias são parasitas. E esses parasitas absorvem o quê, gente? Lá no intestino já o alimento digerido, né? Então ele vai direto sem precisar fazer digestão. Mas se eu tiver um plateuminto como a planária, se eu não me engano, se eu esquecer pela célula flama, né? Se eu tiver um plateuminto como a planária, ela sim tem uma cavidade que vai fazer a digestão do alimento que ela ingere, tá? Mas, ó, no reino animal, começa com os selenterados e depois plateumintos que fazem digestão extracelular. Só que eles têm sistema digestório incompleto, porque tem boca, mas não possui ânus. Quando é que surge o ânus pela primeira vez no reino animal? Gente, surge com os vermes cilíndricos, certo, gente? Como são chamados estes vermes cilíndricos? São os nemátodes. Átodes, né? Ou nematóides, nematodes, certo, gente? Quem são esses nemátodes, gente? São as lombrigas, lembra das lombriguinhas, certo? Então, a partir dos nemátodes, quem são eles, gente? Nemátodes, depois vem os anelídeos, certo? Depois quem, gente? Os artrópodes e por aí vai. Aí todo mundo, até chegar no mamífero, né? Todo mundo, a partir de nemátode, já tem sistema digestivo completo. O que significa ter sistema digestivo completo, gente? Significa ter boca e também ter a saidinha que é o ânus, tudo bem? Então, a partir de nemátodes, todos os bichos a partir daqui têm sistema digestivo completo, com boca e ânus. E obviamente que a sua digestão é extracelular. Obviamente que eu tenho o que, gente? Eu vou ter estômago, tá? Eu vou ter intestino, eu vou ter ânus, eu vou ter bocas adaptadas para diferentes tipos de alimentação,
Então, óbvio que a digestão, ela começa pela boca. A boca vai ser a porta de entrada, e essa porta de entrada vai começar a facilitar o processo de digestão. Ou você vai triturar o alimento, ou você vai mastigar esse alimento, ou você vai rasgar esse alimento, depende muito de que bicho que eu tô falando, tá? Mas o importante é que vocês saibam que existe uma linha divisória, né? Um divisor de águas, tá? Para o reino animal. Eu tenho lá os bichos, né? Como espongiários extremamente simples, que não tem sistema digestório, tá? Nem completo nada, porque a digestão é intracelular. E eu tenho também quem, gente? Os bichos que têm digestão extracelular, porém, eu tenho 2 grupos que têm sistema digestório incompleto, que tem boca e não possui ânus, mas tem cavidade digestiva, enzimas digestivas, etc., com exceção dos parasitas, né, que já pegam a comida prontinha lá, né, o alimento já digerido. E eu tenho também aqueles que já têm sistema digestivo completo, ou sistema digestório completo. Quem são eles, gente? A partir de nemátodes, todo mundo, né? Então, nemátodes, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos, e aí todos os cordados, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todo esse povo que tem sistema digestório completo, com boca e ânus, tá? E fazendo a digestão, transformando, né, o que o meio oferece, que são aqueles alimentos extremamente complexos, em alimentos simples que possam entrar nas suas células para a produção de energia, para a renovação da célula, para ter matéria-prima para esse bicho poder sobreviver. Entenderam, seres humanos planetários? Então, isso daqui é o geralzão, né, da digestão. O que significa, quais são os tipos e, separadamente, quais bichos fazem qual tipo de digestão. Beleza? Um beijo na boca. Na boca. Um beijo em você, quero Um beijo na boca de todos. saudade, Corta! Eu ando Eu tava vendo que a boca. muito doido e apaixonado por você. Ai, caramba. É pena que esse amor